capítulo de número 25, a partir do verso 15, diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O que recebera 5 talentos se aproximou e entregou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe seu senhor: muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa das alegrias do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste. Com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Deus abençoe. Tomem todos os seus lugares. Alguns perguntam: verdade, mas meu pai morou numa fazenda cuidando para um pessoal que era de São Paulo. Então isso me levou a questionar: a vida é assim mesmo? É um ciclo que se repete apenas? Uns nascem para ser rico e outros nascem para ser pobre. E eu descobri que não. Mas às vezes a gente, por exemplo, às vezes a gente fala muito da pobreza na África. Mas você sabia que na África as pessoas falam 3, 4 idiomas? Falam no mínimo 3 dialetos. E aí, o que a gente imagina? Ora, se a pessoa tem cabeça para aprender 4 idiomas, por que a pessoa não tem cabeça para aprender outras coisas? Se a maior dificuldade é só aprender, quem conhece, quem sabe, quem fala mais de um idioma, sabe que a maior barreira é só falar o segundo idioma. Quem aprende um segundo idioma, aprende um terceiro, aprende um quarto, um quinto idioma com a maior facilidade. É a mesma coisa com relação a negócios. Então, o problema nosso, por que a gente não aprende outras coisas? Veja bem, 50% dos nossos pensamentos dominantes, 50% das nossas ideias são formadas nos primeiros 7 anos da nossa vida. 50% dos pensamentos que vai dominar a vida da gente, isso está impregnado na nossa mente nos primeiros 7 anos da nossa vida. Os outros, aliás, 50% até os 7 anos, e outros 35% a gente desenvolve ele dos 8 aos 18 anos. Então, até os 18 anos, 85% das ideias, daquilo que vai dominar a mente da gente, já está impregnado na nossa vida. Agora,
eu não decido o que eu vou pensar, mas uma coisa eu posso fazer: questionar. Eu preciso aprender a questionar. Eu tenho condição de parar e perguntar: espera aí, a vida tem que ser assim? Então eu preciso entender isso. Eu posso aceitar o fato de eu ter tido uma mãe que não tinha cultura, de eu ter tido um pai que não estudou, que não se formou, que não teve nenhuma formação econômica. Eu posso aceitar isso, mas eu tenho o poder de parar esse negócio. Eu tenho que começar um capítulo novo a partir da minha vida. Então eu preciso, vez ou outra, dar uma parada na vida e perguntar. Eu preciso perguntar: por que a minha vida tem que ser assim? Uma coisa que a gente precisa aprender com os judeus, e eu falei isso na questão da primeira palavra. O judeu, ele tem uma cultura diferente, porque o judeu entende que ele precisa estudar, ele precisa ter conhecimento, ele precisa trabalhar para ser rico. Então, na cultura judaica, o judeu, dentro da cultura judaica, o imperativo do comportamento do judeu não é responder, é perguntar. Judeu sempre está perguntando. Por exemplo, tem um homem na Bíblia que está há 38 anos que ele está doente. Ele é paralítico. Jesus chega para ele e pergunta para ele: olha aí, queres ser curado? Ele está 38 anos paralítico. Imagina, na mente da gente, dá para entender isso? Jesus está fazendo uma pergunta de uma realidade óbvia, de uma realidade óbvia. Não tem, é isso que ele quer. Então, mas por que Jesus pergunta? É porque ele quer provocar as pessoas. É isso na cultura judaica. Ele quer provocar você a pensar. Por exemplo, eu quero me formar mesmo. Ora, se você quer se formar, você vai ter resposta. Você quer realmente se formar? Qual que é o preço que você está disposto a pagar para se formar? Eu fui militar. Então, quando eu fiz o curso na polícia militar, eu queria me formar a qualquer custo. Eu achava que era o sonho da minha vida e o sonho da vida do meu pai. Bom, o que eu fazia então à noite? Casei muito novo, os filhos vieram muito rápido. O que eu fazia à noite? Colocava gelo dentro da bacia de água, colocava os pés dentro do gelo na água para não dormir. Era o único jeito de conseguir estudar um pouco mais. Então, por quê? Por que eu fazia isso? Porque eu queria me formar. Então, às vezes alguém diz assim: pastor, eu quero fazer qualquer coisa para a minha vida mudar. Eu tenho certeza que o pastor Levi já ouviu alguém falar assim: eu quero fazer qualquer coisa para a minha vida mudar. Alguém me disse isso, eu falei assim: então vem às 5 da manhã para a igreja para orar. Você veio? Nem ele. A pessoa quer fazer qualquer coisa, você ouve isso, mas a pessoa quer de verdade. Pastor, eu quero fazer qualquer coisa para a minha vida mudar. E aí você diz para ele: então vai lá, reconcilia com seu pai, reconcilia com a sua mãe, pede perdão para o pai, para a mãe, para mudar a sua vida. Aí a pessoa: mas aí é humilhação demais, velho. Então a pessoa, ela não está realmente disposta a fazer qualquer coisa. Veja bem, Jesus está entrando em Jericó e ele escuta alguém chamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus manda que aquela pessoa se aproxima, e quando aquela pessoa se aproxima, ele pergunta para ele assim: o que queres que te faça? Aquele moço olha para Jesus e responde: eu quero ver. Por que Jesus está sempre perguntando? É porque quem decide o seu destino é você. É a decisão que você toma.
É a decisão que você toma, é aquilo que está enraigado na sua mente e que vai levar você a mudar. Por quê? Porque existem pessoas que o que está impregnado na mente dele é mente e pobreza. Então existem pessoas que o que está impregnado na mente é isso. Por quê? Tem pessoa que na mente dela, ela acha que tem que ser assim. E aí o pastor Fábio Lucas, ele diz o seguinte, que o bolso é apenas um reflexo daquilo que passa na cabeça da pessoa. Se você mudar a sua mente, o dinheiro vai acompanhar a mudança que você faz. Agora, se você não mudar a sua mente, vai continuar sendo dominado. Por isso, esse seminário, rico ou pobre, a escolha é sua. E é uma verdade. A escolha do seu amanhã, do seu destino, do seu futuro, pertence a você. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz esse texto de Provérbio. Provérbio capítulo 21, verso de número 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Os planos... Há um escritor americano, e esse escritor americano, Alan Lay, ele diz o seguinte: planejar é trazer o futuro para o presente, para que você possa agir agora. Então, o que você sonha amanhã? Você tem que começar agora, porque se você pensar, minha vida não tem jeito, não tem saída, não tem como, não tem jeito de fazer nada, é isso que você vai viver. Ninguém, preste atenção nisso, ninguém pode influenciar a sua vida, mesmo querendo impedir você de avançar na vida. Ninguém. Quando eu leio a Bíblia como proposta devocional, o que eu vejo na Bíblia? Que Deus é bom. Sim ou não? Sim. Mas quando eu leio a Bíblia como proposta gerencial, eu vejo que Deus é bom, mas aí eu vejo que Deus estabeleceu regras. E se eu não colocar em prática as regras que Ele estabeleceu, a minha vida não vai dar certo. Eu tenho que colocar em prática. O problema nosso é que a gente vê Jesus, por exemplo, um Deus espiritualizado. A gente não olha o outro lado. Não. Jesus é um Deus profissionalizado. Irmãos, Jesus, quando Ele esteve na terra, Ele tinha profissão. Sim ou não? Ele era o quê? Carpinteiro. Você precisa ser pelo menos vendedor de limão. Você tem que ter uma profissão. Tem gente que não tem. Jesus ele montou uma equipe. Ele instruiu uma equipe. Ele preparou. Ele investiu num grupo de pessoas para que aquilo que ele estava falando, chegasse até a nós. Olha a gente passando um final de semana aprendendo sobre aquilo que foi dito há milhares de anos atrás. Então, você precisa entender isso. Tem um escritor que já morreu. Quem estudou administração de empresa, quem estudou alguma coisa sobre administração, já deve ter lido muitos livros sobre ele. Peter Drucker. Esse escritor já morreu, mas ele diz o seguinte: a única forma de prever o futuro é você criá-lo no presente. O que você terá no futuro, você vai estar construindo hoje. Você constrói agora. Por isso, um outro americano, o Tony Robbins, ele diz o seguinte: saiba quais são suas decisões e não as suas emoções que determinam seu destino. E são as suas decisões. O que determina o seu amanhã é aquilo que você decide, não aquilo que você apenas pensa, não apenas as suas emoções. Então, você não fica esperando acontecer alguma coisa amanhã, porque o que vai acontecer amanhã é aquilo que você está
fazendo hoje. Se você não faz nada hoje, amanhã será nada. Se você não produz nada hoje, amanhã você não vai ter nada. Por isso, antes de realizar alguma coisa, a gente precisa empoderar. O que é empoderar? Eu vou falar sobre isso um pouquinho, mas olha, o próximo slide aí. Empoderamento. Antes de realizar, você precisa se empoderar. Ou seja, você precisa se capacitar. Tem pessoa que tem uma expectativa voltada para a realização, mas ele não capacita. Então, o que é empoderamento? Uma palavra simples é gerar poder. Veja bem, um anjo se aproxima de Gideão e fala com Gideão assim: vai nessa tua força, porque você vai livrar os midianitas, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Que força? Que força? Gideão pergunta. A força ele desconhecia, ele não sabia que tinha. O que Deus faz? Deus faz ele descobrir que ele tinha força que ele não imaginava. O que ele precisava era colocar em prática. Então, empoderar é você ter consciência da sua identidade. O problema é que a maioria das pessoas fica amedrontada diante das dificuldades, fica amedrontada diante dos problemas. O medo faz a pessoa nem tentar. Por que você não montou seu próprio negócio? Eu acho que não vai dar certo. Já prestou atenção que as pessoas é assim? Acho que não vai dar certo. O medo, a pessoa não tenta. Por que você não prestou o concurso? É gente demais que vai prestar o concurso. Não vou dar conta. Por que você não prestou o vestibular? Não, eu até pensei, mas aí eu desisti porque eu já tô com a idade avançada, né? Eu acho que não tem jeito mesmo. Você vê pessoas formando com 80 anos, sonhando, e aí você sem perspectiva. É sobre isso que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Eu li um texto no Evangelho de Mateus. Esse texto interessante. Esse texto tem dinheiro, tem banqueiro, tem pessoas, tem alguém que é provedor, tem um cara rico, tem funcionário. Nesse texto tem de tudo. A gente usa esse texto numa outra área, mas esse texto revela uma realidade do mundo material, onde a capacidade da pessoa, a pessoa tem capacidade, só que essa capacidade, ela precisa ser desenvolvida. É isso que esse texto mostra para a gente. A gente tem algumas ideias nesse texto, e eu quero aprender algumas dessas ideias com você. A primeira ideia, a gente tem aqui uma ideia da autonomia criativa. O que o texto diz? Diz que um homem ia ao se ausentar, ele pegou 8 talentos, e ele, antes de se ausentar, ele pega 8 talentos e ele distribui esses talentos com 3 pessoas diferentes. Para um ele dá 5, para outro ele dá. Para um ele dá 5, para outro ele dá. E para outro ele dá 1 talento. Ele entregou e se ausentou. Ele está dando aqui a ideia da autonomia criativa. Quando a gente se afasta, a gente dá espaço para a pessoa realizar aquilo que está na cabeça dela. Às vezes é difícil você fazer as coisas num ambiente abafado. Então, a ideia é que ele, saindo, ele descentraliza. Ele dá para a pessoa a ideia da pessoa criar as coisas. É por isso que a Bíblia, quando fala em casamento, a Bíblia diz assim: unir-se-á o homem, aliás, a Bíblia diz assim: deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Onde? No outro lugar, irmãos. No outro lugar, fora do lote da casa dos pais. Porque se você residir junto dos pais, seus pais sempre serão limitadores das suas decisões.
Se você mora no mesmo lote da casa dos seus pais, você sabe que você não decide tudo lá. Tudo você tem que passar pelos pais. É assim. Então, o grande problema é que a gente quer realizar coisa grande, mas em ambiente pequeno. Eu acho interessante que quando Deus fala com Abraão, Deus diz para Abraão o seguinte: Abraão, vem para fora. O que é a ideia? Quando Deus chama, vem para fora, ele está num local fechado, ele precisava sair. Aí ele sai, olha para cima, ele enxerga o céu. Veja bem, o texto diz que tem estrela, então era noite. O que isso ensina para a gente? Que existem ambientes, lugares que as pessoas não contribuem para a autonomia criativa. A pessoa fica num ambiente, a pessoa às vezes é empreendedora, mas o patrão limita a sua mente. Você tem que ter coragem de sair e montar a sua própria empresa, começar. Olha, é interessante que se você lê a Bíblia, todos os grandes líderes que Deus chamou, eles mudou de lugar para poder Deus realizar o projeto que tinha na vida deles. Então, se você quer realizar, você tem que sair de perto. Veja bem, Deus faz um jardim, coloca Adão e Eva para gerenciar, e eles pisaram na bola. É verdade, mas Deus deu a oportunidade para eles ter uma autonomia. O que é essa autonomia? É eu criar alguma coisa com o meu próprio DNA. Eu preciso começar um negócio qualquer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse aqui no domingo passado, que se eu não tiver nada para fazer, pastor, eu não dou conta, eu não tenho recurso, tudo que dá errado. Não, errado é você ficar de braço cruzado. Você pede limão, todo quintal tem um pé de limão. Pede limão e vende limonada, mas faça alguma coisa. Seja empreendedor, crie alguma coisa. Você precisa colocar a sua marca. Qual que é o grande problema da gente? A gente tem uma dependência enorme de duas coisas. A gente depende muito de gente e a gente depende muito de ambiente. Parece que a nossa vida só dá certo se a gente estiver num ambiente de tranquilidade. Já prestou atenção tanto que as pessoas gostam de comodidade? De tudo feito, tudo tranquilo, tudo arrumado. As pessoas é assim. Ela não quer desafio. Hoje até no ministério pastoral isso acontece. Qual que é o tamanho da igreja lá? A pessoa já está pensando em finanças. Não. Ora, o que forma um marinheiro competente? É justamente a tempestade. Então vai lá e faz. Pastor, mas e se der errado? Olha, a gente aprende mais resolvendo o problema do que solução. Tem uma rede de lojas americana, e eu conheci a sede da loja deles, que é um quarteirão, 7 andares, as lojas Macy's. Olha lá para você ver, esse homem, irmão, dono das lojas Macy's, sabe quantas vezes ele faliu até que deu certo a loja dele? 7 vezes. 7 vezes ele começa e dá errado. 7 vezes ele faz e dá errado. Então a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa, porque se a gente ficar, próximo slide aí, se a gente ficar só debaixo das árvores frondosas, você fica só acomodado lá debaixo, você nunca vai passar disso aqui, Você tem que ter coragem de sair debaixo da árvore frondosa e começar seu próprio negócio. Pastor, eu comecei uma farmácia e deu errado. Tenta de novo, muda de lugar, muda de bairro. Mas tenta. Eu preciso aprender que para criar coisas novas e grandes eu preciso de autonomia. Às vezes o grande problema é que a gente fica sempre nessa dependência. Então, dá uma olhada no que está impedindo você de avançar e siga adiante.
Próximo slide. A segunda lição que a gente aprende é que tem aqui uma relação de quantidade e de capacidade. Olha o que diz o texto. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu quantos? Vamos lá. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu. Esse senhor, ele analisou a capacidade de cada um que trabalhava com ele. E ele deu segundo a capacidade. Sabe por que as pessoas se tornam ricas? Diga comigo assim: a pessoa só se torna rica quando ela é criteriosa, quando ela é bem informada, quando ela analisa. Ela olhou, veja bem, esse senhor olhou para um grupo grande que ele tinha, e ele escolheu quantas pessoas? 3. E aí ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. Alguém diz que a oportunidade vem de graça, mas a capacidade tem um custo. Então, o sucesso está ligado à capacidade. A minha pergunta é: para aquilo que você sonha, para aquilo que você quer, você tem capacidade? Porque o primeiro sinal que você vê que uma pessoa está querendo se capacitar é quando essa pessoa lê. Você está lendo? Você está fazendo um cursinho? Você está fazendo qual curso? Você está investindo em quê? O que você está estudando? Tem um americano chamado Warren Buffett. Ele é um investidor, ele tem 94 anos. A fortuna dele tem 103 bilhões de dólares. E ele, aos 94 anos, sabe quanto ele investe do seu tempo em estudar? Quanto? Quanto por cento? 80%. Ele usa esse tempo para fazer 3 coisas: ler, estudar e pensar. Uma vez um estudante de economia aproximou dele e lhe perguntou: eu quero fazer uma carreira vitoriosa, como que eu faço? Ele estava lendo, pegou uma pia de livros, colocou na frente do estudante e disse assim: leia 500 páginas dessa por dia, que é o primeiro passo. Só que eu duvido que você consiga. Ele já criou um clima para a pessoa tentar. O problema é o seguinte: é assim que o conhecimento funciona. Agora, se você pensa em coisa grande, você está se preparando para a coisa grande. Irmãos, a gente tem algumas empresas que a gente tem curso. Vou falar aqui de Goiás. A gente tem o Sebrae, tem o Senai, tem o Sesc. Mas a pessoa não faz nada. A pessoa não prepara. A pessoa não dedica. A pessoa não tenta. Olha, alguém disse assim: é uma ofensa desejar coisas grandes com um nível de capacidade tão pequena. É até uma ofensa. A pessoa: por que eu não consigo gerar riqueza na minha vida? É porque sua cabeça é a mesma. Você não gosta de ler, está lascado. Irmão, uma pessoa que não gosta de ler, nem exorcismo resolve o problema dele. Será que eu tenho capacidade pelo que eu sonho, o que eu quero, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, o que eu estou me dedicando? Eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso adquirir um pouco mais. Eu fico admirado com o pastor Levi, já é presidente, dirige um grande campo, tem uma grande estrutura, mas está lá buscando empreender um pouco mais, fazer um pouco mais, não se acomoda. E tem gente que não, a vida já passou, não dá mais, não tem jeito. E a pessoa se acomoda.
Se acomoda com a vida. Você contrataria você para o trabalho que você quer fazer? Hã? Dá uma pensada nisso. Para esse projeto que você sonha, para isso que você quer, você contrataria você? Você pagaria o salário que você almeja? Porque a gente precisa perguntar, a gente precisa analisar, porque às vezes eu quero, mas eu quero com facilidade, sem custo, sem me dedicar, sem me esforçar. É interessante porque o texto diz o seguinte: o texto diz que ele teve a oportunidade. Essas 3 pessoas, um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. Ele deu a oportunidade para todos eles avançar na vida. E se afastou. Porque tem gente que se você colocar elas para cuidar daquilo que é seu, elas conseguem produzir mais do que você. Agora, tem gente que se você colocar ela para cuidar daquilo que é seu e se afastar, logo que você chegar não tem nada. Mas ele avaliou aqui, existem pessoas que precisam de oportunidade. E aqui a gente percebe que ele está dando a oportunidade. Vou voltar lá de novo, no próximo slide aí. Não, no próximo. Isso. Eu citei essa frase agora à tarde, mas essa frase é do Warren Buffett. Ele diz o seguinte: se você acertasse todos os buracos na primeira tacada, você não jogaria golfe por muito tempo. A questão é que a gente erra amanhã, erra depois, e a gente vai tentando, a gente não desiste, a gente sonha, a gente quer. E aí você vai lutando, você vai batalhando. Então, o que a gente percebe aqui é que ele deu a oportunidade. Uma outra lição que a gente aprende é que ele faz uma avaliação individual. Ele avalia o que deu 5, ele avalia aquele que deu 2, ele avalia ao que deu 1. Deus faz do mesmo jeito com a gente e a gente precisa fazer da mesma forma. Esse homem, quando ele veio prestar conta, ele avaliou. O que tinha 5 dobrou o capital dele, o que tinha 2 dobrou o capital. Só que o que enterrou, a avaliação foi negativa. Então ele diz: você não tem capacidade, né? Você não é funcional. A gente precisa avaliar a capacidade das pessoas e a gente precisa avaliar a gente mesmo também. Jesus fez isso. Que diz as pessoas que eu sou? Ele estava avaliando o seu trabalho. E a gente precisa, ao montar um negócio, montar uma empresa, a gente precisa avaliar a vida da gente. Ei, eu já estou com 35 anos e eu não vou acordar para a vida não. Vou continuar levantando às 8h30 e ainda está achando que não tem café pronto? Não, pelo amor de Deus, tem que mudar a vida. Você vai ficar enrolando até quando? Essa vida desse jeito. Uma outra lição que a gente aprende: ele dá tempo para demonstrar a capacidade. Ele dá tempo para a pessoa demonstrar. Depois de só que o tempo, próximo slide. Só que o tempo, irmão, ele passa. O tempo, ele vai revelando muitas coisas. E às vezes a gente se acomoda, não acorda para a vida, e aí a gente acaba perdendo. O tempo, ele vai mostrar a sua capacidade. Por isso é que Salomão diz que é melhor um homem que controla a si mesmo do que um que conquista uma cidade. Porque se com o tempo você não tem capacidade de controlar
a administração, você vai jogar tudo fora. Porque tem gente que tem até o dom de ganhar, mas ele não sabe administrar. Então, ele não tem capacidade para administrar. E ele precisa controlar, porque se você gasta sem necessidade, aí você não tem. É um erro que a pessoa às vezes comete. Próximo slide. Poder limitador do preconceito. Veja bem, quando ele chega no último, o dono achou que o empregado era confiável, porque ele deu um talento na mão daquela pessoa. Agora aquela pessoa, ele tinha um preconceito a respeito do patrão. Tem pessoa que é assim, tem pessoa que tem um alto preconceito, ele já forma na mente dele, ele mesmo faz uma ideia que ele tem a respeito de Deus, a respeito do patrão. Vocês ouviram o testemunho do segundo rapaz que testemunhou aqui, eu esqueci o nome dele, o Arthur. Ele dizia: eu não acredito em nada. Ele está sendo sincero, abrindo o coração, até que Deus me fez entender de outra forma. Era um conceito negativo que ele tinha. Então, tem pessoa que forma esse preconceito. A pessoa vai criando essa ideia. A sétima, ausência de inteligência. Olha bem o que ele faz. Ele não é nem inteligente, porque ele é tão sem inteligência que ele vai e esconde. Ele sepulta, ele cava na terra e ele não cresce, ele não avança, ele não prospera. Ele tem, na verdade, ele tem uma atitude que Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Veja bem, ele tem uma atitude de menino. Tem gente que é assim, irmãos. Tem uma oportunidade, mas não cresce, não avança. Tem uma atitude de menino. Ele desvaloriza o conhecimento do outro. Veja bem, o que o patrão fala para ele? Você podia ter entregado meu dinheiro para os banqueiros. Tem gente que tem capacidade para administrar. Você não sabe administrar? Então contrata alguém que sabe administrar. Você sabe fazer? Você dá conta de produzir? Você dá conta de gerar? Mas não tem capacidade de administrar? Confia em quem tem capacidade, que você vai multiplicar. O pastor Lucas, ele é contador, ele tem uma empresa que ensina, orienta outras empresas que não estão gerando lucro, a ter lucro. Ué, a empresa que contrata a empresa dele é uma empresa sábia. Já que eu não consigo, mas eu sei quem consegue, me prova que consegue, então é o que eu vou fazer. Então, às vezes o fracasso é por causa da indisposição que a gente tem de buscar o conhecimento do outro. A gente não quer acreditar que o outro sabe mais do que a gente. E olha, irmãos, a gente precisa entender que tem algumas pessoas que Deus deu mais do que para a gente. Por isso, a última lição: quando a gente não ousa, quando a gente não arrisca, a gente sempre perde. Olha o que diz o texto: tirai, toma o que tem um, ao invés de ficar com pelo menos um, não, toma e dá para o que tem 10. Então, o talento que ganhamos e não multiplicamos, tudo aquilo que a gente ganha e não multiplica, vai parar na mão de quem tem mais. Às vezes a gente fica reclamando: só o rico que fica mais rico. O problema é que você não sabe administrar, vai parar na mão daquele que sabe administrar e tem mais recursos. E eu queria concluir com um conselho: se você não trabalhar pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos sonhos dele. Diga comigo: se eu não trabalhar, não me capacitar para realizar o que eu sonho, alguém que sonha vai me contratar
para trabalhar para realizar o sonho dele. Se você sonha, se você quer empreender, você tem que adquirir poder. Esse adquirir poder é adquirir conhecimento. Você precisa ir além. Você precisa aproveitar as oportunidades que Deus está dando. Você precisa empoderar, é adquirir poder. Um pássaro, quando ele nasce para voar, mas ele não tem poder ainda, está sem pena. Mas quando ele adquire pena, o pai não ensinou, a mãe não ensinou, mas ele adquire pena, ele adquire poder e ele voa. Deus nos fez assim, você precisa entender isso. Deus deu o poder, está dentro de você. É você agir, tomar atitude. Ah, pastor, eu tenho lá um lago, eu pus peixe, mas eu tenho medo de fazer um pesca e pague lá e não dá certo. Não, irmão, não dá certo é você ficar do jeito que está. Tem jeito de dar mais errado não. Você está parado, perdendo dinheiro e não faz nada. Ah, mas tem alguém que vai vir, e a pessoa já fica imaginando problema. Tem alguém que vai vir, vai pegar o peixe, eu não vou ver, e vai furar o olho do peixe e vai soltar. Pelo amor de Deus, irmão, você tem que entender que a força, a graça de Deus está dentro de você. E à medida que você vai se dedicando, lembre-se, tudo que você for fazer, faça bem feito. Eu ensinei aqui que tem gente que espera a manicure uma semana inteira. Por quê? Por causa da capacidade que ela tem de fazer bem feita a unha. Você fica aguardando dias e dias para arrumar o cabelo que você quer, só porque você confia naquela pessoa que sabe cuidar do seu cabelo. Faça o melhor, bem feito, porque se você não colocar em prática, você vai continuar trabalhando para quem coloca em prática e tem seus sonhos.